Olá, está começando mais um Juca Kfouri Entrevista na sua TVT. Hoje recebendo mais uma vez e com muita alegria o sociólogo, o advogado, o pesquisador, o professor, o doutor Gessé Souza, que acaba de lançar, mais um livro fadado a ser um dos mais vendidos do país. Já está sendo. Pobre de Direita, a vingança dos bastardos. Lembremos que, entre outras obras, o professor Gessé já lançou Ralé Brasileira, Elite do Atraso, todos sucesso de vendas, mas mais importante do que isso, todos marcantes para mudar a maneira de olhar para as coisas no Brasil, pelo menos a maneira de olhar dos progressistas para as coisas do Brasil, até porque não contemporiza com os erros dos progressistas. Puxa as orelhas dos progressistas. E mais do que nunca, isso é necessário neste momento no Brasil, pós-eleições municipais que não trouxeram exatamente os resultados que os progressistas gostariam. E se há uma coisa que deve e distingue os progressistas da direita, da extrema-direita principalmente, é não tapar o sol com a peneira, é não fazer às vezes de avestruz. Nós nos criticamos, nós chamamos a atenção de nós mesmos. E poucos progressistas nesse país fazem isso com a profundidade do professor Gessé Souza. Eu queria te agradecer muitíssimo por dedicar seu tempo à TVT, professor Gessé. E queria começar citando Tim Maia. Citando Tim Maia, que um dia se apropriou daquela máxima brasileira que diz que prostituta goza no Brasil, que cafetão tem ciúmes no Brasil, que traficante de droga cheira no Brasil, e acrescentou Tim Maia: pobre vota na direita. Por quê, professor Gessé? Perfeito, Juca. Antes de tudo, é uma enorme alegria estar aqui conversando contigo. No fundo, essa é a questão principal, né, do nosso país hoje. A grande surpresa é exatamente o fato que a gente compreenda por que os pobres que votaram em uníssono, aliás, pela primeira vez na história, né, não só na história, mas enfim, foram poucas vezes, que votaram de 2002 a 2016 no governo Lula, né, no PT, etc., por que a partir de 2016 essa coisa mudou tanto, né? Isso tem a ver com muitos aspectos e tal. A Lava Jato ajudou a destruir isso tudo, a criminalizar a política, o Estado, a participação popular, né, etc. Então você vai entrar aí e ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente a isso, você tem a entrada da extrema-direita de extração americana aqui no nosso país. E isso é muito importante, Juca, porque a esquerda americana tem uma singularidade que é muito importante. Ela tem aspectos que são semelhantes ao fascismo, ao nazismo, mas ela não é a mesma coisa. E o principal é não só a sua tecnologia, mas a definição de quem é o inimigo dessa extrema-direita. Né? No fascismo e no nazismo, o inimigo era a esquerda, era o comunismo, o marxismo, etc, etc. Para a extrema-direita americana, não, inclusive porque o comunismo já foi vencido. Né? Para a direita americana, são os acordos civilizatórios que nós, no Ocidente, demoramos mais de 3.000 anos para montar. Né? O que é verdade, o que é mentira, defesa da dignidade humana, né? Direitos humanos, né? A noção de que cada um tem uma esfera privada que tem que ser protegida, etc, etc. São essas conquistas que demoraram milênios e que muita gente, quer dizer, foi invertido muito sangue de muita gente boa, né? Que a extrema-direita quer destruir de um supetão só.
né? E ela está mandando no nosso país hoje, ou seja, é algo extremamente importante, né? Que a gente tem que prestar atenção, senão a gente vai ser destruído junto, né? E aí eu quis entender exatamente como é que o pobre, que antes votava em quem lhe dava aumento de salário mínimo real, botava o filho dessa pessoa, inclusive se fosse negra, na escola, que foi, no fundo, a grande reação da classe média branca veio a partir disso, não teve nada a ver com a corrupção, nunca teve a ver com a corrupção, no fundo, né? E como é que você tem agora parcelas importantes das classes populares, né, que vão votar ou seja, como é que a barata vai votar no chinelo, né? No cara que vai, né, dar cada vez mais dinheiro para os inimigos do povo, que entre nós, Ju, que é extremamente importante que a gente diga isso, perfaz 80% da nossa população. 80% da nossa população ganha menos de 5 salários mínimos. Isso significa que você não tem acesso a nenhuma das benesses do mundo moderno. Educação de qualidade, saúde de qualidade, acesso à cultura, etc, etc. Ou seja, ninguém desses 80% tem acesso a isso, né? E isso faz com que essas pessoas, não importa se elas têm isso de modo consciente, né? O comportamento humano não é a partir de estímulos conscientes. As pessoas têm intuitivamente, né, elas sabem que elas são humilhadas, elas são objetivamente humilhadas, né? Porque elas não têm acesso a capital cultural legítimo. Quem não tem é humilhado, ou seja, vai ser visto de cima para baixo pelos outros, não vai ser respeitado do modo como os outros são, institucionalmente vai ter, enfim, agruras, etc, etc. Ou seja, o mundo inteiro, 24 horas, vai mostrar que essa pessoa ela é humilhada e ela tem que conviver com a humilhação. Esse é o grande aspecto, Juca, né? É que hoje em dia, ao contrário da esquerda que existia antes, que pegava essa raiva de quem é humilhado, né, e a humilhação, o sentimento político mais importante, ou seja, todas as lutas políticas têm a ver com a humilhação, né? E não com a economia, como a gente imagina, que é uma bobagem, né? Dinheiro e poder é um meio, inclusive, para você auferir distinção social em relação às outras pessoas, e distinção social é uma categoria moral, não tem nada de econômica, né? O que a esquerda fazia antes? Pegava raiva desse cara, uma raiva justa, Juca. Né? Esse cara não teve acesso, né, à educação, à saúde, etc. Foi negado a ele quase tudo. Né? Esse cara tem raiva, uma raiva compreensível, justa. Mas aí quando o que a esquerda fazia antes? Transformar essa raiva em indignação. Né? Indignação e mostrando quem eram os inimigos, ou seja, quem é que tirava, ou seja, os nossos inimigos são todos na Faria Lima. Né? É a Faria Lima que assalta o povo, porque não essa elite não produz mais um parafuso, ela só rouba, né? Juros estratosféricos que estão em tudo que a gente compra, isso é uma enorme transferência invisível, ou invisibilizada, melhor dizendo, de recursos dos pobres para os mais ricos, né? Você pega a maior parte do orçamento público para você, né, para que você possa ter o rendimento de títulos do Tesouro de uma dívida pública, que é uma fraude. Juca, se não fosse fraude, você auditaria, daria muito mais legitimidade a ela. Ninguém é imbecil, entende? Se não há auditoria, porque é uma fraude, né? Ou seja, tudo que essa elite faz é fraude. E ela tem a conivência de uma imprensa venal, né? Quer dizer, de um poder judiciário que se deixa comprar, especialmente de um poder político que se deixa comprar, né? E uma imprensa que vai mentir e criar uma realidade virtual. E aí o que acontece agora com a extrema-direita é que esse cara vai ficar com raiva agora, e essa raiva não vai ser mais transformada em indignação. É uma raiva que ele não tem para onde ir. Né? Como ninguém explicou para ele quem são os seus reais inimigos, a extrema-direita entra surfando nessa onda. Ou seja, tem um cara que está com raiva, uma raiva real e tal, né? E a única opção que ele vai ter, Juca, é enfiar essa faca envenenada no peito dele. Né? Porque ele acredita na meritocracia. O pobre é quem mais acredita em todos os preconceitos e mentiras que a elite monta para oprimi-lo. Né? Então esse cara acha que ele é um fracasso. Ele é o fracassado. A culpa dele é individual, não que ele não teve acesso, etc, etc. Né? Então ele enfia essa faca
no peito. Isso não por acaso, as duas doenças populares mais importantes é alcoolismo e a depressão, nas suas mais variadas formas. Claro, você está, né, humilhando essa pessoa a um limite do intolerável. O que é que a extrema-direita dá a esse cara? Cara, tira essa faca do seu peito. Né? Obviamente não para enfiar no peito dos seus reais inimigos, mas para um cara aqui ao seu lado que ainda é mais frágil e vulnerável do que você é. Muito especialmente o negro. Porque todas essas máscaras do fascismo redundam em máscaras e denegações do racismo racial brasileiro que nunca foi criticado. Tudo tem a ver com o racismo, Juca. Basta a gente pensar, mas eu não vou agora continuar isso, eu vou ouvir mais as questões, o que você quiser aprofundar, a gente aprofunda. Então, professor, eu queria saber do seguinte, quer dizer, este não me parece ser um fenômeno apenas brasileiro, né? Com matizes diferentes, isso se dá nos Estados Unidos, do Sr. Trump, se deu na Itália, do Berlusconi, com essa primeira-ministra de extrema-direita, e na Hungria, e na Argentina e tal. Em que, digamos, a questão do racismo aparece menos do que, evidentemente, aparece no Brasil. Isso não tem a ver, em última análise, e eu sei que é uma ousadia pensar dessa maneira, com a falência do sistema capitalista e com a tentativa da extrema-direita de botar alguma coisa no lugar que ela não sabe, na verdade, muito bem o que é, mas que ela quer começar do zero, tudo de novo? É exatamente isso. Você está completamente correto nisso. Né? Eu só acho que nos outros casos tem a ver com racismo também. Tem a ver com racismo nos Estados Unidos, né, por exemplo, tem a ver com racismo nas formas europeias de extrema-direita contra imigrantes, etc, etc. Quer dizer, o racismo é a grande energia que está aí. Né? Por quê? Porque o racismo o racismo ele foi interditado na esfera pública de um modo muito cedo entre nós, foi com Getúlio Vargas, quando ele vai comemorar essa herança africana como uma virtude e não como lixo, mas para o mundo inteiro depois da Segunda Guerra Mundial e o que aconteceu com o Holocausto. Não é que as pessoas vão deixar de ser racistas, olha que coisa interessante. O afeto racista vai continuar habitando o peito, mas você não pode mais expressá-lo. Olha que coisa legal, né? Aí então você vai ter que expressar por máscaras, né? E aí as máscaras são múltiplas, né? É o bandido e tal. Aí você moraliza o racista, Juca. Você pega o cara assim, não, eu não quero matar preto, não. Eu estou querendo matar o bandido. Ou seja, eu estou defendendo a moralidade pública. Ele deixa de ser o canalha racista e se transforma em defensor da moralidade pública. E como você explora muito bem no seu livro, faz do branco pobre alguém moralmente superior. Como é que é isso? Como é que isso se dá? Isso tem a ver, meu camarada, com o fato de que a gente tem que compreender qual é o fundamento último do comportamento humano. Né? E ele não é econômico. Como a gente já deu um exemplo aqui, pode dar, mas a gente ia entrar por um atalho. Né? Quer dizer, no fundo, o que move o comportamento humano são as necessidades morais. Que necessidades morais são essas? Antes de tudo, nós sermos reconhecidos e respeitados pelos outros. Ninguém tem a força, Juca. Nós somos seres frágeis, vulneráveis, né? Ninguém tem a força de se impor ao que a sociedade pensa sobre a gente. O que a sociedade pensa sobre a gente nos cai como uma pedra. A gente não tem defesa em relação a isso. Por conta disso, a gente precisa ser respeitado pelos outros, senão a gente não cria autoestima, autoconfiança, a gente não vive, a gente não levanta da cama. Né? Esse é o dado principal. Né? E até a economia vai decorrer disso. O cara que ganha $1 bilhão e pode comprar tudo, ele vai passar a vida procurando mais 1 bilhão, 5, 10, entende? Quer dizer, porque não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com necessidade econômica para ser. Tem a ver com você se utilizar continuamente desse fato de que quem é rico na nossa sociedade ainda é considerado superior aos outros e tal, né? Isso é muito importante para quem é pobre, ou seja, porque aí você retira desse cara. E, Juca, é uma coisa que quem é da classe média, que deve ser boa parte aqui do nosso público, né, não tem a experiência da humilhação no seu cotidiano.
Eu só fui aprender isso quando eu fiz o estudo sobre Arlé durante 4 e 5 anos e tal. Foi o estudo mais, enfim, mais detido e o que mais me ensinou sobre a nossa sociedade, né? Quem é pobre é humilhado 24 horas, Juca, né? Porque ele vai sonhar com a humilhação dele, porque o material do sonho é o nosso cotidiano, entende? Se você oferece uma boia de salvação para esse cara, de novo, se você não explica quem é o seu inimigo, ele vai estar achando que ele é lixo, que ele é fracasso mesmo. Aí isso que o mundo acha de mim é porque eu sou mesmo. Tal, né? E aí o que a extrema-direita vai entrar exatamente nisso, dotando esse cara de uma boia de salvação, entende? Quer dizer, imagina o branco pobre de São Paulo e Rio, que votou maciçamente em Bolsonaro, né? Foi o segmento social que suporte do Bolsonaro. Foi o branco pobre do Sul e de São Paulo. Por quê? Ora, Bolsonaro é branco pobre. É o lixo branco para os americanos. O cara que tem menos capital cultural, menos dinheiro do que os brancos do norte, né? No caso americano, e que aqui tem menos dinheiro e menos capital cultural do que o branco que ascendeu à classe média. É uma classe média de brancos, a nossa. Né? E aí o cara diz, puxa vida, eu tenho um sobrenome alemão, dirijo um caminhão aqui, ganho 4 mil reais ao mês, trabalho 16 horas, mal vejo a minha família. Entende? Eu, como ninguém está dizendo que esse cara foi injustiçado, ele fica só com a raiva. E ele tem a leitura racial do mundo, Juca, porque a gente precisa ter um mapa para o mundo, nós todos, seres humanos. E o mapa racial é o mais simples, né? Entende? E é isso, normalmente, que as pessoas têm quando elas não angariam o outro mais sofisticado e crítico, né? Então o cara vai dizer, que diabo está acontecendo, cara? Eu sou aqui alemão, o mais branco entre os brancos e tal, e tô nessa, entende? Isso aí, Bolsonaro, ao menos, ele espelha essa raiva, né? Ou seja, esse cara vai se identificar, esse branco pobre vai se identificar com o Bolsonaro como o nordestino pobre se identifica com Lula. É isso que a gente precisa compreender, né? Sem o discurso. Não há um discurso. Não há um discurso errado. Mas o cara diz, ele come farofa como eu, é inconveniente como eu, fala piada machista. Eu estou no poder. É isso que... Mas eu vou querer explorar muito isso, porque para mim esse é um dos mistérios, né? Quando eu olho o resultado eleitoral deste ano, no Nordeste, inclusive. A gente já volta. Eu converso com o professor Gessé Souza, que acaba de lançar Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos. Não deixe de ler. Professor, então, aí a gente olha para o Nordeste, que neste concerto do nosso racismo estrutural, né, sofre a crítica de dizer, não gosto de trabalhar, somos vagabundos, por isso voto no Lula, no Bolsa Família, e pereré. A gente cansou de ouvir isso. E aí, de repente, a gente olha e fala, mas também não foi bem no Nordeste dessa vez. Mas aí a gente olha um fenômeno que não é de hoje. Por exemplo, na Bahia, elege-se sempre um governador do PT, mas elege-se um prefeito em Salvador, invariavelmente da corrente do velho Antônio Carlos Magalhães e seus descendentes. Como é que se explica esse comportamento? Eu acho que a coisa no Nordeste, eu acho que isso aí tem a ver também, Ju, que eu acho, com a não renovação do apelo das esquerdas entre a gente, né? Quer dizer, no fundo, a esquerda inteira vive da figura de Lula, do carisma, da pessoa de Lula, né? E isso, enfim, tem limites. Ele é, obviamente, o maior líder popular que esse país jamais teve em 500 anos, né? Ele é amado por, enfim, centenas de milhões de pessoas, etc. Mas isso tem um limite, né? Quer dizer, você tem aí uma carência, né? Que é uma coisa que normalmente as pessoas não compreendem, Juca, mas isso é outra coisa que, enfim, eu aprendi com grandes pensadores, por exemplo, com Max Weber e tal, né? Max Weber diz que nós, seres humanos, temos uma necessidade de compreender o mundo, de dar sentido ao mundo, né? Se a gente não faz isso,
né? A explicação mais abstrusa vai ser aceita pelas pessoas, tamanha necessidade que a gente tem. Ou seja, a gente não é abelha, não tem DNA, significa que o nosso comportamento não é instintivo, ele é motivado por quê? Por ideias, quer a gente saiba disso ou não, né? E aí você tem o quê? Você tem um desgaste dessas ideias que faziam, né, o sucesso, né, do PT antes, etc., que tinha a ver com um PT que não era mais limitado por um Congresso que rouba o orçamento todo em coisas secretas e tal, né, e que a imprensa não chama isso de corrupção e tal, né, isso, um banco central que agora é dependente dos bancos, essa coisa de banco central autônomo e essas mentiras todas. Então, a capacidade de ação do governo diminuiu muitíssimo, né? Ele tem um controle de um pequeno orçamento apenas, ainda milagrosamente consegue fazer com que cresça um pouquinho mais, diminua-se o desemprego, etc., etc., mas está longe daquela avalanche, daquela mudança, né, que estava se tornando revolucionária, né, do segundo governo Lula, etc., né? Então você tem um desgaste disso, né, e você tem a não substituição disso. Né? Ou seja, é como se não houvesse, o que eu acho incrível, é como se não houvesse um aprendizado, entende? Você leva um tacape na cabeça e você não aprende. Né? E você continua confiando que a Rede Globo, a Globo News e tal, vai lhe salvar. É óbvio que você vai levar uma cacetada de tacape depois. Entendeu? Então você não construiu nenhuma mídia alternativa. Né? Quer dizer, então a grande questão política é você disputar as ideias hegemônicas. Se são as ideias que mandam na gente, então você tem que disputar essas ideias que vão, né, mandar na sociedade como um todo. Né? E a esquerda, em geral, e tudo, as forças democráticas, não fazem mais isso. Né? E o que eu acho, agora, o que eu acho desesperador, Juca, é que não encontro sequer pessoas, né, que tenham a consciência de que essa é a questão principal. Entendeu? Aí você dá o Ministério das Comunicações para o Centrão, porque você acha que não vale muita coisa, você pode usar como moeda de troca e tal, entendeu? Então você não estimula, entende? Porque isso não é a coisa de que... Aí o pessoal fica com medo, sabe de quê, Juca? Ah, não, é a coisa comprada pela política, etc. Ah, não, então a gente não pode receber essa crítica. Tem um ótimo argumento contra essa crítica, entendeu? Porque a nossa imprensa é igual à da Coreia do Norte. Não é isso? Ela tem uma mensagem só. Né? E ela tem uma mensagem só, Juca, há 100 anos, que é a mensagem do mercado. Hoje em dia são os bancos que dizem. Todos os órgãos da nossa grande imprensa são newsletters de bancos, sem exceção. Ou seja, isso é uma ditadura, só que é uma ditadura do mercado. E você pode explicar para as pessoas. Juca, as pessoas foram imbecilizadas no nosso país. Né? Mas elas nasceram inteligentes, continuam inteligentes. Essa inteligência tem que ser estimulada. Né? Mas aí não se compra a briga, Juca. Se você vai perder uma briga, é da vida, é do jogo, percebe? Né? Mas você sequer briga. Esse é o meu desespero, entende? Não existe nenhum projeto para isso. E é um deserto completo. Professor Gessé, e em meio a isso tudo, temos cada vez mais a introdução de aspectos religiosos. Lá atrás, a esquerda se fez valer das comunidades eclesiais de base, né, a teologia da libertação. Hoje nós vivemos, né, com esse surto neopentecostal, a teologia da prosperidade, do individualismo, né? Do pragmatismo, de você é capaz, basta você querer. Eu não sou exatamente, como o senhor sabe, um religioso, mas vou me dar o direito de ler dois trechos do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas. No de Mateus, capítulos 19, versículos 23 e 30. No de Lucas, versículo 24 e 26. É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por que os progressistas não conseguem convencer as pessoas de uma ideia tão óbvia? Pois é.
No fundo, a gente tem aí essa coisa que é histórica. No fundo, a gente teve um padre, quer dizer, teve um papa que foi diabólico para a gente, né? Que é João Paulo II. Ele acabou com a teologia da libertação, né? E ato contínuo, quer dizer, isso ninguém me convence que essas coisas não são estruturadas, pensadas antes, né? Ato contínuo se importa essa terceira onda, né? Um neopentecostalismo que, no fundo, o que é que esse pessoal faz? Subjetiviza o pobre, monta a subjetividade do pobre de acordo com os princípios do neoliberalismo. Esse cara vai acreditar na meritocracia, vai acreditar que, enfim, o esforço próprio vai ser a base de tudo. E outra coisa, Ju, que muito especialmente no neopentecostalismo, mas o sucesso do neopentecostalismo faz com que essa visão de mundo vá para as outras denominações, né? É que você retira, Juca, a causalidade social, né? Você põe uma guerra cósmica entre Deus e o diabo, é uma releitura, no fundo, das religiões afro, né, entre a gente, que os espíritos interferem e comandam a vida dos vivos, etc. E você põe uma pátina muito superficial, judaico-cristã, para dar prestígio a isso. Ou seja, que são as duas formas mais prestigiosas, né? E é branca. Aí você, né, isso tem racismo. O neopentecostalismo é extremamente racista, né? Porque ele vai combater as religiões afro usando, enfim, o material e as crenças populares a partir disso. E aí, se a pessoa fica doente, Juca, e fica meses e meses aguardando operação, não é porque o SUS é subfinanciado, né? É porque o diabo incorporou no seu corpo, né? Então você quebra a compreensibilidade de como se dá a causalidade dos fatos sociais. Você imbeciliza o sujeito, basicamente, né? E você o deixa extremamente vulnerável a todo tipo de manipulação. Aí ele vai acreditar na magia, que ele pode ser empreendedor por um ato mágico. Foi o que Pablo Marçal fez. Pablo Marçal é um pastor neopentecostal na política, tal qual, 100%. Né? E ele está vendendo para esse cara isso. Juca, essa coisa das bets, né? Não é óbvio, se você é pobre, meu camarada, né? E não consegue planejar mais o futuro, não consegue pagar mais escola para sua casa, não consegue botar mais comida na sua, né, na sua mesa, e você sonha em mudar de vida, mas não tem nenhuma chance racional de que isso aconteça, você vai para a magia, camarada. Claro, você diz, puxa vida, agora eu vou. Quer dizer, e a magia é isso aí, eu vou ganhar de uma hora para outra, eu vou ficar rico de uma atacada, etc, etc. Né? E isso é não só o jogo das bets, esse é o jogo dos Pablo Marçais aí da vida, que a gente vai ter que, enfim, conviver com essa corja a partir de agora. Eu não sei se você viu, se você não viu, eu vou te fazer ver, e principalmente quem está nos vendo, que conheça. Ontem, no ICL Notícias, publicou-se um texto da Jo Alak. A Jo Alak é roteirista, é escritora e trabalha para o Comitê Alegria e do Não é o Fim do Mundo. Ela escreveu um texto cujo título é Epitáfio. O galo nem cantou e a esquerda morreu mais uma vez. A esquerda morreu, de novo. O galo nem cantou e a esquerda morreu mais uma vez. Pois já tinha morrido ontem, semana passada, no ano passado. Morreu de envenenamento, atropelada, de tédio. Morreu de um único tiro disparado contra seu pé. Morreu. Já vai tarde. A esquerda morreu. E já morrida, morreu de novo, e ainda mais uma vez. É o fantasma da esquerda puxando o seu pé no meio da noite. Eu acordei e a esquerda estava lá, me assombrando, na porta do quarto, nua, pelada mesmo. Mas eu reconheci seu bonezinho do Che Guevara e falei: quem é você, gostosa? Ela disse: eu sou a mulher cadáver, o monstro do pântano, o fim do mundo da esquerda. I see dead people all the time. A esquerda morreu.
é um cachorro morto. Um cachorro morto sendo chutado. E morrendo de novo. Um cachorro morto que tem 7 vidas. A esquerda é um gato. A Perfeito. esquerda morreu, professor. Que coisa linda, hein, Joca? Eu fiquei emocionado. Isso é, meu Deus do céu, que poesia, né? Essa moça é sensacional. Ela conseguiu pôr de um modo extremamente, enfim, é claro, evidente, emotivo e tal, exatamente o que a gente está. Porque, no fundo, Juca, a esquerda tem. Entende? Se 80% da nossa população é de humilhados e, portanto, de explorados, porque você tem que humilhar primeiro para você poder conseguir tirar dinheiro dessa pessoa para o seu bolso, né? Essa pessoa tem que se achar inferior, etc, etc. Você tem o rebanho que a esquerda precisa, né? Quer dizer, a esquerda é exatamente dos deserdados, né? Entende? Dos bastardos, dos abastardados, no fundo, né? Então você você tem a possibilidade. Eu acho até, quer dizer, se essa esquerda morre, né, vai ter que nascer outra que tenha aprendido minimamente, não é, com ela e tal, né, e que seja uma via que possa ser de alternativa de projetos, entende, Ju? Porque eu tenho grande admiração por Getúlio Vargas, Juca, entende? Eu acho o Lula o maior líder popular que esse país já teve. Nunca mais teve ninguém vindo de baixo com tamanha inteligência, carisma, luz, etc., como o Lula. O Lula é uma figura extraordinária. Mas, para mim, Getúlio Vargas é o maior estadista que esse país já teve. Ou seja, foi o cara que primeiro formulou um projeto de país pujante, industrial e inclusivo para esse país. Ou seja, o contrário do que essa elite do atraso sempre faz, que é só roubar, ficar no curto prazo, né? Ser uma espécie do cara que está na alfândega, né? De uma elite que é metropolitana, no fundo, que são os grandes investidores e clientes desse saque bancário que nós temos aqui. Né? Então, ele foi o cara que pôs essa ideia. Mas ele pôs essa ideia de um modo que eu acho que é muito inteligente, inclusive nos ensina muito nos dias de hoje, Juca. Ele não só industrializou o país, né? Montou todo o esquema ali de petróleo, de energia, ou seja, do que é necessário para você ter indústrias. Né? Não só modernizou o Estado, inclusive você tem aí agências que são ilhas de competência que foram montadas nessa época. Né? Mas ele fez o quê? Ele fez um trabalho simbólico também. Ou seja, ele sabia que ele tinha que recuperar esse povo que é mestiço e preto, né? Que nessa época, na década de 1930, sofria concorrência do italiano e do espanhol chegando e ficando com todos os cargos. Né? Então ele tem o quê? Ele tem que pegar esse lixo, esse cara que estava no lixo, porque antes dele o racismo era explícito, você podia ser racista, né? Existem exemplos inúmeros, 1000 disso. Né? E aí aí ele pega com a ajuda do Gilberto Freire, né? Entendeu? Que enfim, considerado o atraso e tal, mas foi muito mais progressista do que todos os Sérgio Buarque de Holanda e os que fundou o PT e os que... Entende? As pessoas se enganam pelas piores razões. Não pelas ideias que as pessoas produziram e a humilhação que ela causa em 200 milhões de pessoas, mas pelo que ele fez como pessoa no final da vida e tal. Isso é um negócio absurdo, isso é jogar o cérebro fora, no lixo. Né? E ele pegou essa ideia do Gilberto Freire, do bom mestiço, que é complicada, problemática, etc, etc, mas era ao menos uma que retirava o negro e o mestiço da lata de lixo onde ele estava, como alguém que não valia nada, não podia votar e podia ser, enfim, humilhado e morto por todo mundo. Aí ele tira esse cara e diz, não, esse cara tem virtudes. Né? Ele tem, quer dizer, ele tem música, ele é exuberante, etc. Né? O samba, o futebol como praticado pelos negros é o que nos define, etc. Não como os ricos, brancos. Você conhece essa história muito melhor do que eu. Obviamente, você pega as duas grandes paixões nacionais, né? E você diz que isso foi criação, né, da nossa herança africana, antes de tudo, percebe? Isso interditou o racismo explícito entre nós, Juca. Né? Entende? Isso fez o quê? Que o país passasse a ver os negros como sendo o pilar
da nossa cultura e daquilo que a gente se orgulha, quando a gente se orgulha, de algum modo, por ser brasileiro. Isso foi obra de Getúlio Vargas, entende? E Professor, extremamente importante. eu assino embaixo de tudo dito até aqui sobre Getúlio. Eu disse, antes de começar a nossa conversa, que eu estava aberto para, mais uma vez, aprender muito, e estou aprendendo. Mas eu queria que você tirasse da minha cabeça uma coisa que eu tenho, acho que desde que eu tenho 15 anos de idade, em relação ao Getúlio. Como é que se concilia isso tudo com o período do Estado Novo, de Filinto Miller, de torturas, de não sei o que tem? Como é que você consegue elaborar isso? Eu não consigo, eu tenho essa dificuldade e sinto pena de mim mesmo por não conseguir. Queria te ouvir sobre isso. Tá. Juca, eu nunca considerei os seres humanos perfeitos e santos. Nunca, jamais. Tá, Nunca existiu um. Né? tá. Mas a gente costuma idealizar isso. A gente costuma desejar isso. Entende? Eu acho também que para a gente conhecer uma pessoa, os seus feitos, etc., a gente tem que pô-lo dentro do seu contexto histórico. Aquele contexto histórico é extremamente importante. Né? Obviamente, ele fez uma enorme de bobagem, né? Entendeu? Quer dizer, você tinha ali, quer dizer, a coisa que ele fez de mandar Olga Benário para os nazistas. Quer dizer, tem maldades aí, perversões, entendeu? Que são imperdoáveis e tal, obviamente. Entende? Agora, é sempre o somatório, entende? Ninguém é Deus, né? Ninguém é santo e tal, né? E o que eu acho o que ele nos lega, o que ele nos deixa como legado é infinitamente mais importante do que essas atribuições que foram utilizadas, inclusive, Juca, pela elite de São Paulo. Quem é o grande inimigo da elite de São Paulo? A elite do Sim, saque, né? A sem elite que dúvida. comanda todas as outras sempre roubou, né? Ou seja, entende? Desde o café, né? Que você pegava todo o orçamento público para garantir o preço do café desses caras e tal, né? Ou seja, esse pessoal precisa do Estado, da mamata do Estado, entende? E eles não querem ninguém popular lá, por quê? Porque eles querem esse dinheiro todo para eles, como está acontecendo agora. Não quer que seja dividido por ninguém. Esse é o ponto central, né? O controle do Estado, porque o Estado é um negócio dessa elite que não produz nada, né? Uma elite de parasita improdutivo, percebe? Né? Então, o cara que formula e diz, olha, o Estado tem que ser para a maioria, né? Entende? O Estado tem que ser um móvel do desenvolvimento nacional inclusivo, etc, etc. Né? E ainda percebe como a imprensa, né, e uma visão alternativa, porque esses jornais são todos da mesma elite. As televisões são todas dessa mesmíssima elite. Né? As redes sociais já são dessas elites, porque ela é movida por dinheiro. Então, quem tem mais dinheiro manda nelas, né? Etc. Entende? Então, ele nos deu, foi o cara que mais pensou esse dilema e montou as saídas que ele encontrou à época. Porque, Juca, esse cara recebeu um país de 1930, entendeu? De uma elite que 2% votava. Né? E essa elite canalha teve a hipocrisia de fazer uma revolução em 32, chamou de constitucionalista. Quem são Sim, esses sim, caras que mudaram tanto em sim. 2 anos? Percebe? Então é tudo uma farsa. Isso é ensinado em todas as escolas de São Paulo até hoje. Sem A dúvida, cidade de sem São dúvida. Paulo é uma cidade que eu adoro, Juca, porque tem gente de resistência aqui, entende? 1/3 das pessoas que moram em São Paulo é como eu, pensam como eu, percebe? Eu me sinto em casa aqui, né? Mas infelizmente 70% não e tal. São comandados por essa visão elitista e tal, né? Que contaminou o PT. Né? O PT é administrar o capitalismo dessa gente. Nunca foi criticado isso. Quando você não critica as ideias que são a base de tudo, né? Você vai repeti-las. Você vai ser engolido pelo seu inimigo. Né? Quem deu o É toque isso. popular ao PT foi Lula, como pessoa e tal. Né? Então você tem o quê? Quer dizer, não à toa, Fernando Henrique disse, a minha missão é destruir a herança de Vargas. Claro, né? Ele é Sim, representante orgânico dessas mesmas elites. Uma elite que odeia o povo, Juca. Essa elite despreza o próprio povo. Né? sem Entende? Ela dúvida, sem odeia dúvida. o próprio povo, humilha.
Professor Gessé, que maravilha. Vamos fazer mais um intervalo e voltaremos em seguida. Converso com o professor, doutor, sociólogo, advogado, esse brilhante analista da vida brasileira, professor Gessé Souza, eu repito, que lançou Pobre de Direita, A Vingança dos Bastardos, chamada leitura obrigatória. Professor Gessé, diante disso tudo, lhe pergunto, há alguma chance de a gente mudar esse estado de coisas com esse nosso sistema eleitoral absolutamente controlado pelo capital? Tá. Eu acho que tem sempre a chance. E essa chance, eu acho que tem que ser o processo de convencimento. A gente vai sempre voltar à mesma questão. Né? Porque aí, se a gente pensar que a elite tem quer dizer, domina, está tudo dominado por ela, todas as áreas, etc., né? E pensa na situação atual, ela continuando no tempo, e, obviamente a gente não vai ter essa saída nunca. Né? Mas a gente pode ter uma saída, isso é importante. Né? Tem, inclusive, pessoas, corações e mentes a serem ganhos na classe média também e tal, né? Mas muito especialmente nesse povo. Né? Esse povo tem que saber quem os oprime. Esse é o dado principal e tal. Né? Se você souber, como a soberania popular e o sufrágio universal são coisas que ninguém pode abolir, né? A tentativa do capitalismo financeiro é exatamente essa. Já que a gente não pode abolir o voto, né, o voto universal, vamos confundir as pessoas a tal ponto que elas vão votar contra os seus próprios interesses. E você consegue isso. Isso é montado cientificamente, tudo, né? Facebook, muita gente vende a sua inteligência para isso, né? Para ficar rico, etc., e ajuda em projetos como esse e tal. Né? Então, eu acho que o principal projeto, e aí já volta o nosso desespero anterior. Né? Entende? O fato mais desesperador é que a gente não nota no horizonte, ao menos de quem está no comando e quem deveria ter essas ideias e levar adiante, sequer a consciência da necessidade disso. Né? Porque nada está sendo feito. Né? Juca, coisas. Novo, você pode perder a guerra, mas, poxa vida, por que você não monta uma rede de rádios comunitárias que chegam nos rincões no interior desse país, onde, sei lá, 40 milhões de pessoas ainda ouvem rádio? Entendeu? Né? Novo, Getúlio fazia isso, você sabe bem. Né? Entendeu? Ele falava na rádio para as pessoas, etc. Né? Entendeu? Quer dizer, a esquerda não fala mais nas rádios, nos lugares onde, né, não existe nenhuma, quer dizer, tem uma série de canais alternativos aí, né, o ICL é um deles, etc. Né? Porque o governo não ajuda para que isso chegue a dezenas de milhões de pessoas, entende? Eu acho que se um conteúdo como o do ICL, Juca, chegasse na casa dos pobres e da maior parte da população brasileira, como a Rede Globo chega, a gente ia ter uma revolução nesse país. Entende? Eu não tenho a menor dúvida disso. Entende? Porque o bom argumento, Juca, a verdade tem um poder enorme. Ela é absolutamente revolucionária. Em todas as situações históricas onde a verdade pode ser contada, o mundo foi mudado. Né? Ou seja, eu tenho esse otimismo, o otimismo nessa coisa divina que nós temos como seres humanos, que é a nossa inteligência, né? A capacidade de aprender. Entendeu? Eu não tenho admiração, Juca, por quem é bonzinho a vida toda, etc. Nunca teve nenhum problema, nenhum sofrimento com isso, entende? Isso não me comove. O que me comove é exatamente essa luta, né? Entende? Desesperada de erros e acertos para você melhorar e você aprender. Né? E tal. Então, eu acho que esse povo está aí para ser redimido, né? E ele só vai ser redimido pela verdade, não essa falsa verdade evangélica, né? Que antes até tinha uma ambiguidade em relação a isso. Hoje essa ambiguidade
desapareceu, é o nosso grande veneno, né? É como se dá a cooptação e a manipulação das vulnerabilidades do nosso povo pobre, né? Basicamente é isso, né? Infelizmente, né? Então você tem que chegar nas pessoas, etc. Né? Então, se você explicar para as pessoas, olha, Juca, um negócio simples, né? O neoliberalismo inventou essa coisa, todo mundo pode empreender, entendeu? Quer dizer, ok, isso já foi dominado, Juca, tá aí há 40 anos e todo mundo pensa assim. Você não vai dizer, volte a ser um cidadão antigo, não sei o quê. Não, isso não vai rolar mais, tá? Mas, Juca, olha que coisa linda isso. O jovem Marx dizia, você sempre pode criticar o capitalismo, né? Entendeu? Comparando o que ele é com o que ele diz que ele é. Não é perfeito isso? Né? Então, perfeito. Ok, vamos pegar o mundo como o capitalismo financeiro que criou. Todo mundo pode empreender, depende de você e tal, para entendeu? Agora, por que o dinheiro não chega nesse cara? É isso que ele quer saber e ninguém explica, Juca. Né? Tem que dizer, olha, irmão, não chega para você, né? Porque tem uma canalha lá na Faria Lima que bota esse dinheiro inteiro no bolso. É uma meia dúzia de pessoas que deixa 200 milhões de pobres. Entendeu? Né? Juca, qual é a dificuldade? Entende? Porque aí você pode explicar como isso funciona. A verdade está do seu lado. Entende? Você pode dar 1000 exemplos, você pode argumentar e dizer, etc. Né? E a verdade é uma grande arma, né? Muito mais importante do que qualquer bomba atômica, porque ela, né? Entendeu? Então, mas aí, ninguém faz isso. Aí você se depara com o argumento de que a governabilidade impede que a gente diga todas as verdades, que a gente faça as rupturas. Aí é aquela poeta que você citou antes, ela está coberta de razão. Você já morreu e o galo nem cantou. Você já perdeu. Você não está nem lutando. Porque, Juca, se você perde depois de lutar, é da vida, camarada. Você, enfim, ninguém analisa melhor o futebol e a coisa política do futebol, o fato cultural, como você faz, né? Você sabe muito bem disso. Um jogo de futebol, você ganha e você perde, não é? Entende? Quer dizer, uma hora o Corinthians está lá em cima, outra hora está embaixo, e você tem que se conformar com isso. Né? Entende? A vida é assim. Né? Agora, você já entrar... você ser vencido por WO, isso é uma vergonha. É isso. Seu livro, e você acabou de dizer isso ao se referir a Getúlio Vargas, quer dizer, depois da libertação dos escravos, entre aspas, que o Brasil assistiu uma tentativa de embranquecimento da sua gente, né? Importando europeus pobres para vir colonizar o Brasil, a gente vê Getúlio intervir nisso, né? E valorizar o povo brasileiro. Mas o seu livro detecta um fenômeno que, de alguma maneira, relembra o fim, entre aspas, da escravidão, né? Uma tentativa dos próprios negros de embranquecerem? Exatamente, Juca. Exatamente. Né? A dominação se completa quando o oprimido se reconhece como inferior. Né? E, quer dizer, essa coisa que o identitarismo do capitalismo financeiro produz, né? Ou seja, a ascensão individual de uns poucos, como se fosse representante dos muitos, é 1% dos negros que têm acesso aos cargos dos brancos. Né? Por exemplo, aí o Itaú pode dizer, olha aqui, eu tenho 50% de negros, veja como eu sou democrata e tal, né? E aí, o que é que está implícito aí que ninguém vê? Os 99% que continuam, dos negros, que continuam com o esgoto a céu aberto, o que está sendo dito a eles é, pô, irmão, você não sobe porque você é preguiçoso, é burro. Você legitima o sistema como um todo, que está baseado na crença da meritocracia. Não existe combate à desigualdade por ascensão individual. Porque isso nós já fazemos, quer dizer, nós não. O país faz há 500 anos. Né? O que é o capitão do mato, senão isso, um negro que vai embranquecer, né? Não vai precisar mais entrar em correntes, etc, etc. E o país sempre fez isso, Juca. Mulatos e negros
talentosos, né? Entre aspas e tal, quase sempre pobres, mas que tiveram alguma coisa que os outros não tiveram. Às vezes, Juca, basta alguém que acredite em você, entendeu? Um professor, um tio, um avô, pronto, você está salvo, né? E aí você vai ter outra, né, uma outra história de vida por conta disso. Mas aí são histórias individuais, camarada. Você não muda uma sociedade com isso, né? E isso implica o quê? O processo de embranquecimento. Ou seja, é o outro público que eu examinei empiricamente nesse livro, além dos brancos pobres de São Paulo e do Sul, foi exatamente do negro evangélico, né? Quando eu ia lá na Baixada Fluminense, Juca, entrevistar esse pessoal, alguns eu entrevistei um pouquinho antes das eleições de 22, né? Era uma coisa incrível você ver, né? A coisa assim, porque no Rio tinha coisas que não tinha em nenhuma outra cidade, que é o vidro do carro inteiro com Bolsonaro, pela família e tal, para. Invariavelmente, Juca, quando eu ultrapassava o cara, o motorista era negro. Entendeu? O que é que você está dando a esse negro? Né? Porque a situação do negro pobre não é comparável do branco pobre. Né? O branco pobre tem raiva, se sente injustiçado por causas que ele desconhece, mas ele sabe que ele é gente. Né? Ele tem herança europeia. Né? O negro não. O negro é ameaçado de desumanização desde que nasce. Né? Ou seja, todo o sistema age para que ele seja vulnerável, né, para que ele seja frágil, para que as outras classes possam explorá-lo e humilhá-lo à vontade. Né? A polícia pode matar que ninguém se comove. Você põe uma escola precária para o cara, entende? Para ele não aprender nenhum capital cultural importante, ele servir com o seu músculo. E aí o que essas denominações evangélicas oferecem a esse cara, Juca, né, ao mesmo tempo é uma coisa de uma perversidade enorme, mas é extremamente compreensível porque essas pessoas abraçam, entende? Juca, se você é humilhado, camarada, 24 horas ao dia, se alguém jogar uma boia para você, dizer, não, cara, você não é tão lixo assim, tem alguém que é esse lixo, e aí você vai poder também sentir em relação a ele o que a classe média branca sente em relação a você. Juca, isso muda o mundo pro cara. Esse cara acha, entende? Ele embranquece. Embranquecimento entre nós nunca foi você deixar a pele branca, até porque é impossível. Né? Mesmo Michael Jackson não conseguiu. Né? Mas você assumir como seus os valores dos seus opressores, que são brancos e ricos. Né? Esse é o ponto. E os caras esse negro, para embranquecer, ele vota em Bolsonaro e entrega a vida ali do irmão dele de sangue e de coisa. De novo, professor, e infelizmente, como derradeira pergunta por hoje, temos aí 2 minutos. De novo, no terceiro governo Lula, depois de um governo Dilma, continuamos no objetivo de formar consumidores e não cidadãos? Perfeito, exatamente isso. Acho que você resumiu em uma frase. Foi um ótimo final de entrevista, esse, enfim, e típico, típico da sua inteligência. Exatamente isso. Né? Você transformou o cidadão em consumidor. Né? E esse consumidor, quer dizer, se ele não é cidadão, ele não sabe quem ele é. Porque a noção de cidadania é você se apropriar de si mesmo, é você conhecer o seu lugar social. Né? É você se pôr como agente racional, né, que vai junto com todos os outros, né? Ajudar na condução e na decisão das escolhas que são comuns a todos. Isso é a cidadania. Né? E é isso que dá a noção de autoestima, de admiração, de eu sou tão importante quanto qualquer outro, etc, etc. Se você retira isso do cara e você diz, olha, a gente né? Quer dizer, Juca, no fundo, os Estados Unidos fizeram isso com a sua classe trabalhadora, que era mais combativa do nosso planeta antes. Né? Foi obrigada a dar um carro e uma casa para cada um deles, para eles não quererem dominar o Estado. Né? Entendeu? Agora, a gente, se quer isso, faz. Esses caras, quer dizer, eles são consumidores de quê? Né? Entende? De vento e tal, de coisas que são, né? Enfim, sonhos aí, promessas, né? Etc. e tal. Professor Gessé, lhe agradeço muitíssimo. Como eu esperava,
barbaridade. O que eu aprendi, tenho certeza que você também aprendeu muito. E você pode nos ver toda quinta-feira aqui no TV 44.1 da TV aberta de São Paulo, na TVE da Bahia, também às quartas-feiras à noite, na TV Quirimurê, na TV Maricá, terças e quintas, às 15 horas. Lembrando que é preciso confiar e fiscalizar sempre.